Hoje faz uma semana que o ator Domingos Montanher morreu afogado no Rio São Francisco. Chocou o país. Mas mais chocado e triste mesmo ficou a família. Domingos deixou a esposa e 3 filhos. As crianças não acompanharam o velório nem o enterro do pai. Será que essa é uma decisão certa? Se é que existe uma decisão certa, como ajudar as nossas crianças a enfrentarem o luto da melhor maneira possível? Quem nos ajuda é a psicóloga Sandra Bittencourt. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E mesmo assim, ela é muito difícil de ser aceita pelo ser humano, né? A partir de que idade a criança já começa a entender melhor esse processo? Um pouquinho melhor a partir dos 7. Dos 7 para baixo, a criança tem dificuldade até de perceber o que é animado e inanimado. Não é? Esse é o conceito. Porque ela ainda está no pensamento que nós chamamos no pensamento mágico. A partir dos 7 anos, existe uma maturação neurológica, não é? E a criança começa a compreender os fenômenos da vida de uma forma mais concreta. Então, a partir dessa idade, a criança começa a ter a dimensão um pouquinho melhor do que significa essa questão. Antes dos 5 anos, né, até os 5 anos, não adianta então falar, se tiver um cachorrinho em casa, por exemplo, Sim. o cachorrinho morrer, ou mostrar a plantinha, olha, a Sim. plantinha murchou, isso já dá para criar uma naturalidade no processo de crescimento da criança? Sim, tudo isso já faz parte. Ela vai ter a compreensão dentro do processo de desenvolvimento dela. Mas é importante que ela participe, não é? Desses momentos, o peixinho que morreu, então se despedir do peixinho e assim por diante. Não é? Esses ciclos de vida e morte, porque é a natureza. Agora, uma criança já maiorzinha, perder um pai e uma mãe é muito forte, é muito Sim. triste, obviamente, não tem como negar. E como que ajudá-la nesse processo? Ela precisa participar de todo esse ritual adulto, que é velar o corpo, enterrar? Precisa? Na verdade, ela não precisa participar do ritual adulto, mas ela pode escolher, ok? Então é importante que a família se coloque, mas é muito importante para o ser humano a questão do ritual. Então, se ela não participar do ritual adulto, porque às vezes realmente é pesado demais para ela, mas ela que deve escolher isso, a família nunca deve impor, praticar rituais que são concernentes à idade da criança. Uma vez eu já ouvi, Sandra, que era interessante a criança acompanhar, quando perde, assim, velórios na família mesmo, porque o ser humano precisa ver a matéria para aceitar, para entender o que vai acontecer. Então, fez aquela despedida, né? Mas então a criança pode escolher. Ela deve escolher, porque o que é complicado é a gente contar histórias para a criança, né? Ah, foi viajar, virou estrelas e assim por diante. A criança precisa participar dos ciclos da vida, ter compreensão disso. E se ela disser, não, eu não gostaria de ir, isso deve ser respeitado. Não é? Mas isso também é importante que se tenha em mente, que é importante o ritual da despedida, porque isso fica para sempre. Depois, na fase adulta, lá longe, nos 40 anos, a gente muitas vezes tem situações de consultório que é necessário fazer, então, a despedida daquilo que não foi feito na infância. Então, só para encerrar, Claro. para a gente entender, o luto tem um processo e tem um processo, tempo. sim. E é preciso, em qualquer idade, respeitar esse tempo. É fundamental, né? Porque são ciclos. Ciclos de vida, vivência e morte, é a natureza. E o luto faz parte de tudo isso. É que na nossa sociedade a questão da morte é um tabu, então não se fala. E é fundamental poder falar sobre isso. Tá certo, Sandra, muito obrigada, viu?